Pessoal, então vamos resolver o exercício 9. Pulamos alguns de propósito, né? O objetivo é ver que tem muita coisa sequencial, vai evoluindo um pouquinho, então vamos dar um pulo para ver se a gente consegue fazer um exercício um pouco mais difícil, né? O exercício 9 fala o seguinte: para escrever um programa para ler um vetor G de 5 elementos. Então, a gente tem que criar um vetor G de 5 elementos. E depois a gente vai criar e imprimir um vetor H com os elementos pares do vetor G, só os pares, e não quer os ímpares. E aí a gente tem que verificar o seguinte, né? Que pode ter a característica de não ter nenhum elemento par. Então é uma possibilidade, né? E aí a gente dá uma mensagem de erro, encerra o programa e está tudo certo. É isso daí. Então, criar e imprimir. Vamos ter que pedir, se é para pedir para entrar, a gente vai fazer o import do java.util.scanner. Vamos ter que criar o nosso scanner. Então, scanner leia igual a new scanner. E a gente está escaneando a entrada do sistema, system.in. Beleza. Agora, então, a gente vai declarar o nosso vetor G de 5 elementos. Vamos declarar o nosso vetor G de 5 elementos. Int G igual a new int de 5. Está lá, declaramos um vetor G de 5 elementos. A ideia é, eu preciso descobrir quantos elementos pares existem dentro do vetor G para que eu possa criar o vetor H, que que vai receber os elementos pares. Então, vamos fazer o processo de entrada de dados, né? Então, aqui a gente já declarou o nosso vetor, vamos fazer um for int i igual a 0 e menor que... Vou usar a propriedade length, né, para a gente poder pegar aqui e colocar a quantidade que for. G.length e mais. Vou mandar uma mensagem para o usuário. System.out.print entre com o número. E a gente vai falar que o G na posição de I vai receber o nosso objeto de leitura leia um próximo inteiro. Tá aí. A gente vai fazer a leitura de todo mundo. Beleza. Eu posso fazer em processos separados, não há nenhum problema nisso. Só que eu quero já fazer neste processo, né? Aproveitar a existência desse processo e contar a quantidade de elementos pares. Vou declarar, então, uma variável para que eu possa contar a quantidade de pares. Ela vai ser pares, o nome dela, igual a 0. E eu vou testar agora, né? If alguma coisa, se for, farei alguma coisa. O que eu quero testar? Eu quero verificar se o elemento que eu acabei de gravar naquela posição, na posição do vetor G no índice I, se ele é par. Então, se ele for dividido por 2 e der resto igual a 0, ele é par. Se isso aí for verdade, eu vou colocar pares mais. Eu vou contar, né? Estou somando um aos pares. Beleza. Com isso daqui, ao final dessa leitura, eu vou saber a quantidade de elementos pares que eu coloquei dentro desse vetor. Aí ele vai terminar o laço, terminou o laço, beleza. O exercício fala o seguinte: se eu não tiver nenhum elemento par, eu devo de finalizar o programa. Então, vou fazer uma condição aqui. Se pares menor perdão, se pares for igual a 0, se eu não tiver elementos pares, eu vou mandar uma mensagem aqui. Então, vou escrever uma mensagem para o usuário, informando que não tem elementos pares. E finalizo o meu programa.
só para, né? E agora, e se tiver elementos pares? Ou seja, se tiver valores acima de zero, né? Se ou tiver pares maior que zero. Então, nesse else aqui, eu vou trabalhar isso. Se eu tiver mais do que zero elementos, eu vou criar o array H. Então, int array H igual a new int. E agora, qual que é o tamanho que eu vou dar aqui? É o tamanho de pares, né? A quantidade de elementos pares que tiver vai ser exatamente isso que eu vou criar. Perfeito. Agora eu já tenho o meu pares criado. Só que, o que eu vou precisar fazer agora, né? Eu já tenho ele criado, agora eu vou precisar varrer todo o meu array. Então, fazer uma varredura no array G e copiar os elementos pares, né? Então, agora a gente vai varrer o nosso array G. Int i igual a 0 e menor que g ponto length, ponto e vírgula, e mais. Agora, se o elemento que eu estiver olhando agora, dividido por 2, tiver resto igual a 0, quer dizer que ele é par. Se ele for igual a par, eu tenho que copiar ele, né, para o vetor H. Então, H de alguma posição que eu ainda não sei qual que é, vai receber o G na posição de I. Perfeito. Olha só que belezinha. A gente pode fazer isso. E agora eu vou criar uma variável para que eu possa utilizar aqui, porque eu não sei qual que é a posição. Vou fazer uma coisa que vocês não devem de ter visto, eu acho que é possível e é interessante. Vou declarar uma segunda variável, né? Aqui no próprio for. Olha lá, declarei um J. E eu vou utilizar esse J aqui. Só que aí, depois que eu fizer isso daqui, eu tenho que incrementar o J em 1, né? Para que ele possa pegar a próxima posição. Posso fazer isso daqui, declarar o J aqui? Posso. Se eu quisesse declarar ele lá fora, lá no escopo mais global do meu programa, lá no início, logo depois da abertura do main, eu posso? Posso também, não tem problema nenhum. Tudo sossegado, vai funcionar da mesma forma. A única coisa importante de lembrar aqui, essas duas variáveis que foram declaradas aqui, elas só existem nesse trecho de código. Fora desse trecho de código, elas não existem. Então é muito importante lembrar disso daí. Se eu não tiver a necessidade de utilizar o J fora desse trecho de código, eu posso fazer isso sem problemas nenhum. Se eu tiver a necessidade de utilizá-lo fora do for, então fora dessa estrutura, eu recomendaria fortemente você declarar lá em cima, porque aí você torna ela com um escopo mais visível, né? E aí você vai poder utilizar ela fora do for. Compilando, executando, ele pede para a gente entrar com alguns números. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. E aí, fim do programa. Viram? Funcionou perfeitamente. A única coisa que você não está vendo é a impressão. Então, eu preciso imprimir. Eu vou fazer a impressão de propósito. Poderia estar imprimindo o vetor H aqui, né? Eu poderia imprimir o elemento H aqui dentro sem problema nenhum, que eu iria estar reaproveitando. Mas eu vou fazer em um outro laço só para a gente ver como que ficou. Int i igual a 0, 0, não O. I menor que h.length e mais. Posso reutilizar o i aqui? Posso. Por quê? Porque ele já está fora daquele for. É um outro for. Então, como eu estou declarando ele dentro, ele tem vida somente dentro das chaves do for. Fora não tem, então eu posso reutilizar. Então, fica bem tranquilo essa ideia. Só copiar aqui um system out, né, para a gente ver. Vou colocar aqui uma mensagenzinha, elementos pares. Está aqui.
e a gente vai imprimir aqui os elementos que são pares. Beleza. Quem são os elementos pares? Quem está dentro do H. O H tem somente elementos pares. Vamos compilar novamente, executar. 1, 2, 3, 4, 5. Somente o 2 e o 4, né? O resto não é par. Se eu executar novamente, agora eu vou começar lá, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, 2, 4 e 6. Beleza? E se eu só colocar números ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9. Não tem elementos pares? Perfeito. Aí, bacaninha, funcionando. Então, a gente tem aqui, só para ver, né? Eu coloquei em estruturas separadas para a gente visualizar um pouquinho melhor. Aqui eu tenho a minha entrada de dados, né? E aqui, através de um teste, eu verifico se for igual a zero, dou mensagem para ele que não tem elementos. Se não for igual a zero, ou seja, se for maior, né? Porque eu tenho certeza que começa em zero, então ela só pode ser maior porque eu incremento, eu nunca decremento ela. Aqui eu faço a declaração do array, que vai ter somente elementos pares, né? Quantidade pares. Aqui faço a atribuição de cada elemento par para dentro desse array novo e depois faço somente a impressão desse array novo daí. Como eu disse, se for vontade de cada um de vocês, vocês poderiam pegar e colocar essa linha daqui que está selecionada, é só colocar ela aqui, aonde está o cursor. Você joga ela ali para dentro. E essa daqui de cima, você joga para antes do for. E isso daqui tudo deixa de existir e você de um laço. Sem problema nenhum. Funcionaria da mesma forma. Você estaria gravando num outro vetor, iterando esse vetor e imprimindo ele. E aí você está alimentando, imprimindo, alimentando, imprimindo. Então, é bem tranquilo. Fica bem sossegado dessa forma. Você pode fazer da forma que achar interessante. Não tem problema se você replicar. Aqui você pode até achar, eu vou varrer o vetor novamente. Tudo bem. Nesse momento não é um problema, entendeu? Nesse momento eu acho que é até interessante porque você está separando os processos e você vê o que está acontecendo em cada um dos processos, né? Fica bem legal dessa forma aqui. Alguma dúvida sobre esse daqui? Sei lá, vamos rodar mais para frente, né? Esse aqui também é bem parecido, né? Segue a mesma lógica, só que não tem que criar outro vetor. Olha lá, escreva um programa para ler um vetor AB de 10 posições com elementos fornecidos pelo usuário para cada elemento ímpar encontrado. Você deve multiplicar ele por 2. E aí, dessa forma, você vai gerar um elemento que só tem um vetor que só tem elementos pares. É uma possibilidade bem sossegada também de ser feita. Vamos ver se tem algum mais difícil de ser feito. Fatorial, né, para gerar fatorial, Fibonacci, o que você tem, se você já tiver se você tiver lá a forma de fazer um Fibonacci, de fazer um fatorial, ouvido isso daqui. Deixa eu falar, vamos facilitar a vida, eu vou mostrar não mais a resolução de um exercício da lista, que eu acho que está ficando repetitivo, né? Eu vou mostrar como que você pode fazer, por exemplo, para trabalhar gerando elementos automaticamente, né? Ao invés de você ter que digitar os valores, você gerar esses valores. Acho que fica bem bacana. Então, vou pegar esse mesmo exemplo aqui e eu vou salvar ele como uma versão 2 para a gente poder mexer nela. Então, mesmo arquivo, só que agora eu não vou mais digitar. Eu vou gerar de forma aleatória os valores que eu quero, tá bom? Então, eu acho que é uma solução bem bacana, é muito prático para a gente fazer a geração aleatória. Eu, sinceramente, se eu pudesse usar só a geração aleatória aqui, eu acho que eu ficaria muito feliz. Eu evitar digitar ao máximo isso aqui, porque às vezes você quer ter, entre com 100 números, né? Aí, pô, digitar 100 números é sacanagem, né? Então, acaba ficando mais interessante dessa forma. Vamos fazer o seguinte, vamos gerar os nossos números. Então, eu vou fazer algumas substituições aqui. Então, aqui a gente vai fazer a geração dos números. A gente vai utilizar a biblioteca Math, o pacote Math, né? E a gente vai usar o método random.
E ele gera números aleatórios de 0 até menor que 1. E vamos supor que eu quero números acima de 1, né? Então, eu quero acima de 1. No final, a gente soma 1, porque ele vai gerar de 0. Só que, vamos supor, eu quero até 100. Então, eu coloco aqui, perdão, vezes 100. E agora, isso daqui, ao final, eu somo 1. Beleza. Com essa soma de 1, a gente vai ficar agora com os valores mais bonitinhos para a gente trabalhar. Ele vai gerar tudo isso daqui. Eu vou fazer da seguinte forma. Vamos tirar esse cara, vou colocar aqui para fora. Números. E aí a gente vai imprimir os números que foram gerados. A gente vai imprimir esse cara aqui. Toda a impressão, beleza. Contagem de pares. Joia. Eu vou também fazer do jeito que eu tinha falado, né? Eu vou tirar esse cara, eu vou jogar aqui para cima. Vou colocar ele aqui. E vou colocar essa impressão ali para dentro. Só para a gente não ter esse fora aqui. Só para mostrar como que fica, né? Então tem a impressão aqui. Isso daqui a gente não precisa mais. Prontinho, ó. Tiramos isso daqui. Já era. Tiramos. Tá ali a impressão, a geração dos números. Só para ficar ok, eu vou colocar um print aqui para ele pular de linha. Um print ln. Pulou de linha. A mesma coisa eu vou fazer para depois desse for. Só isso daí para ele ter esse pular de linha. E agora eu vou fazer o seguinte, eu não quero mais 5, eu vou colocar aqui 20. Coloquei 20. Rodou. Ó, aí ele estourou em alguma coisa ali. Putz, não deu certo, tem alguma coisa que está errada. Ele passou da posição. Vamos ver o que deu aqui nas nossas variáveis. Foi ter tamanho. Gerou. Eu não vi aonde que deu erro, né? Deixa eu ler a linha. Linha 49. Vamos lá na 49. Foi aqui. J, pronto. Resolvido mais rápido. Compilou, rodou. Olha lá que legal. Os números, todos, só os pares. Agora também, mesma coisa. E ele vai gerando somente os números pares. E aí que bonitinho. Fica muito mais fácil para testar, né? Você simplesmente manda rodar o teu programa e voilá, ele gera aí todos os elementos e ele mostra somente os pares. E aí você começa a ver, olha só que legal, ele imprimiu 78, 50, 46, 78, 50, 46, sumiu com 59, ele não pegou esse cara, depois ele continuou lá, o 48, 66, o 10, 58, 80, o 41 ele sumiu, e aí você vê que está sendo bem separado. É isso daí a ideia, né? A gente consegue separar, gerar de forma automática e separar os nossos elementos pares, ficou tranquilo. Essa geração aleatória facilita muito a vida. Então, acho bem bacana essa ideia, recomendo você pensar com carinho nela. Aqui eu já estou gerando e já estou imprimindo. Novamente, você poderia só gerar, depois só imprimir, e assim, a mesma coisa eu fiz aqui para baixo. Lembra que a gente tinha dois processos separados, aonde ele simplesmente atribuía, agora a gente está atribuindo para o novo vetor e já estamos imprimindo ele. Então, a gente já está fazendo a impressão dele, para poder ganhar tempo com isso. Você pode fazer tudo num laço só, ou pode separar. Então, como estava, também é possível, funciona numa boa, sossegadinho. Vamos ver aí outras possibilidades de execução. Sei lá, gerar números e somar, né? Então, se você quiser, eu vou pegar aqui um exemplo aleatório, né? Se você quisesse somar todos esses números aqui que foram gerados.
Então, você quer somar todos os números e somar os pares e mostrar ao final, né? Então, você poderia ter aqui soma igual a 0 e soma pares igual a 0. E aí, beleza, a gente já consegue fazer isso daí. A partir do momento que você gera o elemento, você gerou o elemento, você pode falar que a soma, ela é igual ao valor que estava nela, mais o G na posição de I. Então, eu vou somar todos aqui. E aqui, ele está pegando somente os pares, né? E eu posso fazer isso daqui também. Soma pares, eu já estou descobrindo aqui quais são os pares, né? Mais igual ao G de I. Beleza, aí, ó, facinho, facinho, a gente somou todos, né? Eu quero colocar aqui no final a soma deles, então vou colocar aqui ao final a soma. Então, aqui eu vou colocar um espacinho, vou colocar um igual e vou colocar aqui a soma. E a mesma coisa eu vou fazer aqui no processo final, que tem lá aquele system out, né? Olha lá, beleza, só que agora aqui é o soma pares. E aí, ó, rodando, olha só, a soma de todos os elementos, a soma somente dos pares. E aí você pode executar várias e várias vezes, ó, a soma dos elementos, a soma somente dos pares. Você pode mudar a quantidade, né? A gente está colocando 20, vou colocar aqui 10 para você ver que muda bem. Então, compilou, executou, olha lá, a soma de todos, a soma somente dos pares. A soma de todos, a soma dos pares, e aí você pode ficar se divertindo com isso daí. Bem legal. Então, por exemplo, gerar um vetor de 3 posições, só para verificar se funciona. Compilou, executou, e olha lá, a gente teve aí uma sorte absurda. A gente gerou 3 elementos ímpares. E ele mostrou para a gente que não tem elementos pares. Olha só que legal. E mostrou a soma bonitinho. Então, funciona bem. Tá aí a nossa execução e mais um pouquinho exemplificado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Professor, com relação ao mais um ali, qual que é a finalidade dele? Porque quando você gera os números aleatórios, ele vai gerar de zero menor que o que você está multiplicando. Porque o random, ele gera de 0.00000 até 0.9999. Então, é de 0 a menor que 1. E aí o que acontece? Quando você multiplica, você nunca vai conseguir 1 no random, então você nunca vai chegar no 100. O que você vai ter? Vai ter valores que vão de 0 até 99. Só que eu não quero o valor 0. Então aqui eu estou gerando números que vão de 1 até 100. Ah, Só por beleza. Não, causa entendi disso. então. Se eu não Não, colocar esse beleza. mais 1, ele vai gerar números de 0 a 99. Gera 100 números aleatórios, né? Possibilidade de 100 números aleatórios. Mas aí eu quero de 1 até 100. Você pode entender que esse daqui é o seu offset, né? É o seu deslocamento, quanto que você quer andar para frente, né? Ah, beleza. Não, é que eu não estava fazendo as contas com o zero aí, por isso que eu falei, poxa, mas por que um? Mas É por beleza, causa entendi. disso. É, não, tranquilo. Beleza? Agora, mais alguma dúvida, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de ver mais alguma coisa? Tem mais algumas atividades, eu acho que são várias, né? Eu acho que não está mudando em nada. A gente vai falar para ordenar, tem algumas técnicas de ordenação, mas por enquanto está sossegado, só ordenar um tipo de dado. Depois a gente pode falar especificamente sobre isso daí, mas array por array a gente já está manipulando bem, né? Só que a gente pode imaginar assim, eu estou manipulando arrays de apenas uma dimensão, mas eu poderia pensar em manipular arrays de mais de uma dimensão? Poderia. E vou lá e a gente vai fazer isso daí, vamos mexer com arrays de mais de uma dimensão. Então a gente vai começar a manipular agora arrays de, por enquanto, 2 dimensões. Depois a gente experimenta uma 3, 4 e vamos ver aí o que a gente consegue fazer. Então vou pegar aqui, deixa eu ver se foi no arrays. O último exercício, só para saber a numeração. A gente está falando de arrays. O último foi realmente o 4.
Beleza, então vou dar um arquivo salvar como para a gente começar aqui indo para o 5, né? Vamos começar a ver agora arrays, só que arrays multidimensionais, de mais de uma dimensão, né? Então vamos ver o que acontece aqui. Esses arrays de mais de uma dimensão, eles comumente são conhecidos também como matrizes, né? Então a gente está fazendo o cruzamento de linhas e colunas. A ideia seria montar alguma coisa, por exemplo. Peraí, deixa eu tirar. Eu já aprendi como lidar com o meu editor. Então, o meu editor de texto, ele de vez em quando dá uma surra em mim, eu já aprendi como lidar com ele. Agora vamos imaginar o seguinte: você quer colocar valores e você quer fazer uma anotação um pouco melhor, né? Para cada, por exemplo, você quer falar assim: eu quero ter as notas das avaliações dos alunos. Então você pode imaginar aqui que você tem o aluno 1 e aí tem as notas dele que você vai colocar aqui, né? E aí as notas do seu aluno 1. Então, por exemplo, o primeiro aluno tirou 7, 8, 6. Foram 3 provas. Então, a gente pode imaginar aqui que é a prova 1, a prova 2 e a prova 3, ou a avaliação 3, né? E aí você tem um outro aluno, aluno 2. O seu aluno 2, ele já não foi muito bem na primeira prova, e aí ele estudou, conseguiu tirar um 6 na segunda, e aí ele continuou se dedicando e tirou 7 na última. O aluno 3, ele já consegue tirar notas um pouco melhores. Ele tirou 9 na primeira, aí ele relaxou, ficou de boa, já tirou um 5 na segunda, aí ele ficou esperto, estudou de novo, aí tirou um 7 na última. Beleza. Então a gente tem aqui o cruzamento de linhas, então cada aluno meu está em uma linha e cada avaliação dele está em uma coluna. E é exatamente essa visão que a gente vai ter de uma matriz. A matriz nada mais é do que o cruzamento de referências de linha por coluna. Então, quando eu quiser saber uma nota de um aluno, imaginando que a gente está chamando isso aqui, por exemplo, de, sei lá, a gente poderia estar chamando de notas. Notas dos alunos. Então, imaginando algo do tipo, a gente poderia estar fazendo assim. Para saber uma determinada nota, então, para eu saber a nota de um determinado aluno, eu tenho que informar qual que é o aluno e qual que é a prova dele, para poder ter essa referência. Então, eu tenho 2 dados para poder conseguir a referência. A gente não tem a palavra e, mas a gente tem a vírgula. Então, para saber qual que é a nota de um determinado aluno, eu tenho que saber qual aluno que eu estou falando e qual que é a prova que eu estou falando. Agora, a gente vai trocar aqui, vamos colocar umas referências para melhorar, né? Só para ficar um pouquinho melhor. Aqui eu vou falar o seguinte: esse aluno daqui não é mais o aluno 1. Ele é o aluno que está na zero, na linha 0. Então, aqui é o aluno que está na linha 0. Aqui eu vou falar que é o aluno que está na linha 1. Aqui eu vou falar que é o aluno que está na linha 2. A mesma coisa eu vou me aproveitar e vou fazer aqui para as colunas, né? Então, as colunas eu vou falar que essa daqui, como é a primeira avaliação, e a gente começa a contar sempre do 0, eu vou falar que essa aqui é a coluna 0. Essa aqui é a coluna 1 e essa daqui é a coluna 2. Então, a gente tem em cada uma das linhas, então, para cada linha, e lembre-se que aqui a gente tem linhas, nós temos os alunos. E nas nossas colunas, as provas. Agora, você consegue facilmente falar assim, olha,
Eu pegando, perdão, era notas, né? Eu pegando essa referência de qual aluno, qual prova, e eu utilizando esses índices de referência, eu consigo pegar a nota específica que eu quero. Então, eu posso vir aqui e falar o seguinte, poderia pegar a nota do aluno que está, e aí a gente fala qual que é a linha que a gente quer. Por exemplo, eu quero pegar essa daqui, então eu quero pegar essa nota daqui. Eu quero pegar ela. Quero ver como que eu consigo pegar essa nota daqui. Então, ele está na linha 0, linha 1. É o aluno que está na linha 1. Então, aqui é a linha do aluno. E agora eu preciso saber qual que é a coluna da prova que ele está. É a prova 2. A prova 2 está na coluna 1. E aí eu vou colocar aqui, ó, 1. Isso daqui vai me resultar, vai devolver para mim a seguinte informação, 6. Legal, então quer dizer que uma matriz nada mais é do que o cruzamento de linhas por colunas. É isso daí. A gente pode lidar com uma matriz de notas sendo o cruzamento de linhas e colunas. E as linhas, você pode falar que cada uma das linhas são seus alunos e cada uma das colunas do aluno são as avaliações. Você pode fazer isso. E isso daqui é bem interessante. Como que eu poderia implementar isso daqui, né? Já que a gente viu isso daqui, vamos escrever isso daqui em forma de código, em linguagem Java, né? Eu posso fazer a declaração da mesma forma, né? Fazer em processos separados. Vou colocar aqui int e vou chamar de notas, que nem a gente fez. Só que agora a gente tem duas referências, né? A gente tem a referência de linha e a referência de coluna. Então eu tenho duas referências. Uma referência para uma linha e a outra referência para a coluna. Eu posso fazer isso daqui. E posso, na outra linha, falar notas vai ser igual a new int, e aí eu vou dizer quantos elementos na linha e quantos elementos na coluna. E aí eu vou falar aqui, nesse caso específico que a gente fez, a gente tem 1, 2, 3. Eu tenho 3 alunos, e eu tenho 1, 2, 3. E eu tenho 3 provas. Então, eu tenho, na verdade, notas new int de 3 por 3. Eu tenho essa referência daqui. Legal, eu consigo fazer dessa forma, então consigo. E assim eu consigo criar. E aí, como que eu posso acessar cada uma dessas posições, né? Notas, e aí a gente vai trabalhar com as duas referências e atribuir o valor que a gente quer. A primeira ali tem 7. Como que eu faço mesmo? Para o aluno que está na linha 0, a primeira avaliação de número 0, de índice 0, é 7. E aí, eu posso chegar agora e falar, e a próxima avaliação? Avaliação 1, a prova 1, ele tirou 8. E a próxima prova? A próxima prova é a de índice 2, ele tirou 6. E eu posso fazer isso na mão. Eu posso fazer essa referência aqui todinha na mão. Então, eu posso ir lá e vou montar aqui as demais, né? Agora eu vou colocar lá 3, 6 e 7. 3 e 7. E a última é 9, 5 e 7. 9, 5 e 7. Pronto, eu escrevi todas as notas que eu tenho. Só que agora, lembrando que o índice 0 representa, nesse caso, no nosso exemplo, o meu aluno, e o outro representa a avaliação. Para cada aluno, eu tenho 3 avaliações. Então, para cada aluno, para o aluno 0, eu tenho a avaliação 0, avaliação 1, avaliação 2. Para o aluno de índice 1, eu tenho avaliação 0, 1 e 2. E a mesma coisa para o aluno de índice 2, as 3 avaliações. E a gente consegue fazer isso daqui. E se a gente quisesse imprimir, a gente também poderia fazer essa impressão na mão, né? Então, fazer um system, ponto, out, ponto, print. E agora, vou utilizar aqui um println só para fazer uma brincadeirinha. Se imprimir nesse formatinho daqui, eu posso? Posso. Eu posso vir aqui e pegar, ó, notas
na posição 0. Vou imprimir esse cara daqui. E agora eu vou colocar aqui um espaço e vou colocar o notas no índice 1, mais um espaço, mais a notas no índice 2. Então, o que eu estou fazendo é literalmente imprimindo separado por espaço. E agora que eu já fiz todos para uma, vamos fazer para a outra. E para a outra. Agora a gente só vai fazer as alterações aqui. Aonde aqui é 1, aonde é 0 passou a 1, aonde é 0 a 1, aqui é 2, 1 e 2. Só para ver tudo num formatinho mais bonito, né? Compilando, executando, e olha lá que legal, as nossas notas bonitinhas. 7, 8, 6, 3, 6, 7, 9, 5, 7. A gente conseguiu imprimir todas. E aí, olha que bonitinho. A gente fez uma matriz. Legal, a gente conseguiu montar. Só que, obviamente, você vai falar assim, fazer isso dessa forma vai ser uma coisa absurdamente difícil. Eu também concordo que vai ser absurdamente difícil, então vamos ver outras formas, né? Então vamos evoluir aqui a nossa forma de demonstrar, trabalhar e manipular arrays multidimensionais. Aqui está o nosso exemplo, então só lembrando que eu posso fazer essa declaração aqui em uma linha só, então eu posso fazer dessa forma. Ainda estou deixando a geração de notas. E agora, como que eu faço para fazer essa impressão? Novamente, eu vou deixar ela aqui como exemplo, né? E a gente vai fazer ela agora codificada, né? A gente vai transformar ela através das nossas ferramentas de codificação. Primeiro, a gente tem aí a estrutura de laço. A gente vai montar um laço aqui. Então, for, alguma coisa. Int, i. Vou chamar aqui de aluno, né? Aluno na posição aluno 0. Aluno menor igual a 2. Aluno mais. Agora, eu tenho que fazer a impressão. Vou pegar aqui, vou fazer a impressão e vamos ver o que acontece. Eu posso fazer a impressão agora das minhas notas na posição, né? Pegando o aluno. Então, se eu imprimir aqui notas e eu colocar aqui a referência para o aluno, ainda vai me faltar alguma coisa, que é a referência, né? Que eu tenho aqui para pegar a nota específica, né? Então, dificuldade. Aqui está faltando ainda saber qual que é a avaliação, qual que é a prova que a gente está querendo para pegar essa nota, né? Então, está faltando essa informação. E se eu imprimir isso aqui, funciona? Vamos ver. Compilou, executou, e olha só o que ele devolveu para a gente. Ele devolve uma notação bem estranha. E essa notação bem estranha é bem interessante. Por quê? Ele está falando sempre que é o abre e. Isso daqui está fazendo a notação que esse cara daqui é um array. Então, ele está pegando esses arrays. Eu estou imprimindo arrays. Só que ele não consegue imprimir array direto. Eu tenho que iterar posição por posição. Bem, se eu tenho que fazer posição por posição, está faltando ainda as notas. Sim, estão faltando as provas, né? Então, vamos pegar aqui, prova 0. E a gente vai colocar a próxima referência aqui, que é a prova. Então, a gente fez aqui um iterador para cada uma das dimensões. Então, para cada dimensão, eu preciso necessariamente de um laço. Então, eu tenho um laço para cada dimensão do meu array. Quando a gente estava lidando lá com os vetores ou arrays unidimensionais, eles só têm uma dimensão. Então, é simplesmente uma. Então, eu tenho somente uma iteração, um laço para iterar. Agora que eu estou lidando com um array bidimensional, com duas dimensões, eu preciso ter um laço para cada uma. Como eu tenho duas, eu preciso de dois laços. E eles são aninhados, ou seja, é um dentro do outro. Para cada elemento de uma posição, eu vou passar por todos da outra. Se a gente voltar na lista de laços, vocês vão ver que a gente fez exercício para isso, né? Lembra que a gente tinha lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 1, 2, 3, 4. Era exatamente isso, para a gente treinar. Então,
Para o 0, a gente faz 0, 1, 2, 3. Para o 1, a gente faz 1, 2, 3. Para o 2, a gente faz 1, 2, 3. Ou seja, quando a minha variável aluno valer 0 e a minha variável prova valer 1, eu imprimo aqui. Ainda com o aluno valendo 0, eu vou mudando o valor de prova, vou incrementando até chegar ao final. Ou seja, é isso daqui que a gente está fazendo. Logo, a gente vai conseguir fazer essa impressão. Essa impressão não vai sair igual por causa que eu estou utilizando aqui um print LN, de propósito, para a gente ver como que vai ficar. Olha lá, ele imprimiu todas as notas. 7, 8, 6, 3, 6, 7, 9, 5, 7. Ele imprimiu todas, mas não imprimiu nesse formatinho bonitinho. Ah, e se eu quisesse imprimir nesse formatinho bonitinho? Beleza, vamos imprimir no formatinho bonitinho. Eu vou imprimir esse cara daqui e vou colocar aqui mais um espaço. E aí ele vai imprimir o primeiro, o segundo, o terceiro. Só que, quando terminar de imprimir todas as avaliações, todas as provas de um aluno, ele tem que ir e pular de linha. Tá aqui, ó. Vou chamar um print LN só para pular de linha. Só para isso. Agora, olha só essa pequena diferença. Compilou, executou, e olha lá, a gente tem os mesmos dados impressos. E aqui, olha só, eu não preciso pegar e colocar cada uma das posições. Então, eu faço um laço para a primeira dimensão, um laço para a segunda dimensão, depois faço a minha impressão do que eu quero aqui. Se eu quiser imprimir todas as colunas de uma linha, eu imprimo aqui todas as colunas de uma determinada linha e eu pulo para a próxima linha para imprimir os próximos elementos dessa linha daí. E aí a gente iterou. Ficou legal, ficou bacana. O que mais a gente pode fazer de bacana com isso daqui, né? A gente pode fazer uma declaração, ao invés de atribuir assim, né? A gente poderia fazer uma declaração direta? Podemos. Então, vamos salvar aqui como, né? Fazer uma outra versão. E vamos ver agora como que ficaria para... Entendi. E vamos ver como que ficaria para a gente montar, fazer aquela declaração direta, né? Para fazer a declaração direta, a gente não vai ter mais isso daqui. A gente vai ter um abre e fecha. Só que esse abre e fecha daqui, ele vai ser um abre e fecha para tudo, né? Ele abriu e fechou aqui, ó, tá tudo. Eu vou quebrar ele aqui para a linha de baixo, só para ficar um pouco mais fácil de demonstrar para vocês. Só que para cada linha, eu tenho um outro conjunto de dados. E aqui, ó, tem um outro conjunto. Opa! Um outro conjuntinho, e o último conjunto de dados. E aqui eu vou ter os elementos que eu tenho descritos abaixo, né? Então, na primeira linha eu tenho 7,8,6. Na outra linha eu tenho 3,6,7. Esses caras aqui eu já coloquei. E agora, na última, falta eu colocar lá o 9,5,7. E aí, ó, belezinha. Poderia escrever tudo isso em uma linha só? Isso daqui poderia ter essa notação feita em uma linha? Poderia. É que assim eu estou te mostrando que realmente você está construindo uma matriz, né? Isso daqui a gente não precisa mais, que a gente já viu que dá para iterar dessa forma. E aqui, olha só, eu posso escrever isso tudo numa única linha? Pode, não tem problema nenhum. É exatamente a mesma coisa. Belezinha, são as mesmas coisas. Ou você escreve da forma que estava aqui em cima, né? Ou você escreve dessa forma daqui, não tem problema não. Tanto faz, é a mesma coisa. E por que eu escrevi dessa forma? Para você ver que eu estou colocando os elementos de uma linha, depois de outra linha, depois de outra linha. Então, esse aqui é o meu primeiro aluno, meu segundo aluno, meu terceiro aluno. Primeira prova do primeiro aluno, segunda prova do primeiro aluno, terceira prova do primeiro aluno. Então, é exatamente esse desenho daqui de cima, olha lá. Então, você está vendo que tem a mesma referência, né? O mesmo formato. E aí a gente consegue lidar
dessa forma. Eu acho que fica bem legal a gente lidar com isso daqui. Você pode fazer dessa forma ou assim. Se você tiver já acostumado e não tiver problema, pode fazer dessa forma. Mas se precisar, eu gosto muito de separar quando vou lidar com matriz, que fica mais fácil para que eu possa visualizar. Então, eu tenho problemas de visualizar, eu faço dessa maneira. Vou corrigir aqui algumas coisinhas só para a gente já poder reaproveitar, né? Aqui eu quero saber agora o meu limite, né? Eu quero utilizar aquele atributo do array que se chama length, né? Então eu vou falar aqui notas ponto length. Pronto. Se eu utilizar aqui, e aí não pode ser igual, tem que ser menor, né? Se eu utilizar aqui a mesma referência, nesse caso específico, dá certo, porque a gente está lidando com uma matriz dita quadrada. A matriz quadrada, ela tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Então, eu tenho uma, duas, três linhas. Uma, duas, três colunas. Então, ela tem a mesma quantidade de colunas para todas as linhas. Então, a mesma quantidade de linhas, mesma quantidade de colunas, linhas e colunas iguais. Então, 3 por 3. Nesse caso, funciona muito bem. Mas eu poderia ter, por exemplo, se eu tivesse aqui mais um aluno, né? E se eu quisesse agora cadastrar mais um aluno? Fui lá corrigir as notas e eu estou lançando aqui as notas do outro aluno. O outro aluno, ele ficou com 6, com 5, só corrigir aqui, e ficou aqui com um 4, por exemplo. Não foi muito bem. Ficou lá, 6, 5 e 4. Eu posso fazer isso? Posso. E agora a gente vai ver isso? Não, a gente não vai ver. Olha só que legal. Na hora de compilar, deixa eu só mudar, que a gente colocou aqui 7, né? Opa, 7. Compila. Executa. E aí a gente tem um problema. A gente não está chegando no ponto correto. Olha lá o que está acontecendo. A gente não está chegando aonde a gente deveria chegar. Por quê? Porque eu tenho uma, duas, três, 4 linhas por 3 colunas. Eu não consigo chegar aqui. Eu não tenho coluna suficiente para isso. Esse cara daqui é diferente. Então eu preciso fazer a referência da seguinte forma. Para cada linha de nota, ou seja, para cada aluno da minha nota, eu vou pegar o tamanho. Então, agora, ele vai chegar e vai contar assim. Eu tenho quantas linhas? 1, 2, 3, 4. E aí, esse valor daqui vai ser 4. Vou até deixar um comentário aqui, ó. 4 alunos. Então, a gente vai ter 4 alunos. E aqui? Aqui, cada aluno tem 3 notas. Cada aluno tem 3 notas, 3 provas, né? Aqui, cada aluno tem 3 provas. E é isso que eu estou falando aqui no notas de aluno. Então, para cada aluno, então, estou pegando esse aluno e eu conto a quantidade, tem 3. Eu pego esse aluno, conto a quantidade, tem 3. Pego esse aluno, conto a quantidade, tem 3. É isso daí. Agora, olha lá que bonitinho, compilou, executou e a gente tem bonitinho. E olha só que legal. Né? A gente consegue agora, deixa eu só colocar esses dados aqui também, para ver lá o que tinha. Né? Agora eu consigo fazer uma coisa muito bacana. E aí é um negócio muito interessante. É uma quebra de, acho que de paradigma, né? A gente quebra muito os nossos conceitos nesse momento. Eu não falei para vocês que a gente tem arrays e de uma dimensão e a gente tem arrays de 2 dimensões. Quando a gente está lidando com arrays de 2 dimensões, o que a gente, na verdade, está fazendo? A gente está fazendo um array que em cada uma de suas posições tem array. Então, é um array de array. É um array de array. Beleza. Bem, vamos até dar um salvar como. Vamos brincar numa outra para a gente ver aqui o que acontece.
vamos imaginar o seguinte. Eu posso ter mais provas para um determinado aluno. Vamos supor que um dos meus alunos, ele não foi muito bem e eu quero dar mais uma avaliação, mais uma chance para ele. Olha, faz mais uma prova aí. Vamos ver se eu consigo te dar nota. Que foi o caso do aluno que está aqui no índice 3. A gente colocou os dados dele, estão aqui, né? Olha lá. Esses dados daqui. Só que esse cara, eu quero dar mais uma prova para ele, para ver se ele recupera. Porque aqui ele ficou, se eu pegar, deu média 5, né? Então ficou 6, 5, 4, vai dar 10, 15, dividido por 3 vai dar 5. Eu queria dar mais uma prova para ele, para ver se ele conseguia ficar com uma média melhor. E aí esse cara pegou e falou assim, não, obrigado pelas forças, vou estudar. E aí ele vai e tirou um 9. Eu posso fazer isso? Eu posso criar uma matriz assim? Que aqui eu tenha mais uma nota? Eu posso. No Java, eu posso. Eu posso ter... eu posso ter para cada uma das minhas linhas quantidades de elementos, quantidade de colunas diferentes, porque cada linha é um array. E aí eu posso ter arrays de tamanhos diferentes. E aí isso daqui se torna totalmente possível. Compilando, executando e olha lá. Ou seja, vou colocar elementos aqui, agora não vou nem seguir essa notação, né? Só para a gente ver. Quantidade de provas do aluno. Aqui já virou quantidade de provas do aluno. E isso daqui é muito legal, é bem interessante essa possibilidade, né? Então, vamos supor que o terceiro aluno aqui, ele virou, fez duas provas, falou, fez duas provas, está com nota, não precisa mais. Esse daqui, ele queria melhorar a nota, ele foi lá e tentou fazer mais uma prova, e aí ele falou, professor, eu queria fazer uma outra, vou lá, estou dando prova para ele. Posso fazer isso aqui? Posso. Olha só que legal. Compilou, executou e você tem algo desse tipo. Então você tem aqui, na verdade, você tem um array que tem 1, 2, 3, 4. E para cada posição desse array, que tem 4 elementos, ele tem arrays dentro dele. O primeiro array, ele tem 5 elementos, o segundo tem 3 elementos, o terceiro tem 2 e o último tem 4 elementos. Olha que bacana. A gente pode fazer isso. Então, essa notação é uma notação bem interessante, bem bacana de ser feita. E aí a gente consegue ver. E aqui você tem que entender o seguinte, que é literalmente o que eu estou falando. A gente declarou um array, que tem arrays em cada uma de suas posições. Para eu saber o tamanho de cada uma dessas posições, qual que é esse array interno e perguntar qual que é o tamanho dele. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, para cada array interno, ou seja, para cada aluno, eu quero saber quantas provas que ele tem. E ele consegue contar a quantidade de provas dessa forma para mim. E aí fica bem interessante. Então, olha só, tenho aqui 1, 2, 3, 4 alunos. E eu tenho quantidades de avaliações diferentes para cada um. Eu posso fazer isso daqui. Bem maluco, né? Bem joia mesmo, essa loucura que dá para fazer. E olha só, a gente pode fazer essa declaração na mão, né? Porque a gente declarou ela direto. Mas e se eu quisesse declarar por partes, fazer o array separado, eu posso fazer? Eu posso. Eu posso pegar e declarar o meu array aqui. E aí, na hora que eu declarar, eu declarei o meu array, eu posso falar assim, olha, eu tenho um array de notas, e esse array de notas aqui, declarei, agora meu notas, ele vai ter 4 alunos. Então, vou ter 4 alunos. New, int, e aí eu vou falar 4. E quantas avaliações eu vou ter em cada aluno? Não vou falar. Então, deixei em branco.
Olha lá, deixei em branco. Tá, deixei em branco. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso vir e falar que notas do primeiro aluno, ou seja, do aluno de índice 0, vai ser igual a new int, e eu posso vir e falar, olha, 5. Declarei lá, 5. Eu posso vir e falar, né? Melhor ainda, eu vou mostrar que dá para fazer assim, ó. Eu posso pegar esse cara e declarar aqui, né, ó. Eu só vou fazer porque eu sou esperto, ó. Vou declarar aqui. Vocês já vão ver porque eu sou esperto. Notas na posição 1, ou seja, meu outro aluno, ele vai ter agora um new int e vai ter quantos elementos aqui? 3. Eu posso fazer isso? Posso. E olha lá que legal, eu posso fazer isso daqui. Se eu não fizer mais nada disso daqui, vou ter problemas? Não sei, vamos ver aí o que acontece. Agora essas referências aqui já estão furadas, né? Elas não são mais válidas. Vamos ver aqui o que acontece se eu montar só isso daqui. Compilei, e aí ele falou, olha, você não pode fazer assim. Aí eu falo assim, nossa, mas seria tão legal se eu pudesse. Mas não dá. Esse cara não permite a gente fazer dessa forma. Ah, mas eu achei que seria super inteligente, super bacana fazer assim. Eu também achei que seria, mas não, infelizmente o Java não permite. Que seria bacana, seria. Você vai ter que fazer o new int de 5. Aí fala, ah, que chato. Infelizmente. Não é a melhor coisa, mas a gente pode fazer isso daqui sim. Aqui foi 2 e o último tinha 4 elementos, né? Tá aí. Agora, isso daqui eu posso? Posso. Compilei. Opa, deixa eu só mudar aqui. O 9, né? Mudar o nome. Eu que viajei, desculpa. Não mudei o nome. Compilou. Olha só, eu posso, vou tirar isso daqui de cima, porque já não faz mais sentido, que a gente já não está mais fazendo dessa forma. Eu declarei uma matriz, né, um array de 2 dimensões. Eu disse que a primeira dimensão tem 4 linhas. Para a primeira linha, eu disse que ela tem 5 colunas. Para a segunda, eu disse que ela tem 3. Para a terceira, tem 2. E para a quarta, tem 4. Eu não vou colocar valores, então vai ter tudo 0 aqui. Compilando, executando. E aqui ele deu probleminha, porque ele deu erro aqui na linha 23. Vamos ver aqui na linha 23. Porque eu não mudei o índice. Tá certo aqui. Compilando agora dá certo. Olha lá, minha matriz vazia, tá tudo com 0, porque é um objeto. Quando um objeto é declarado, ele pega valores padrões. Para os inteiros são 0, para os pontos flutuantes é 0.0, para os booleans são valores false. Para objetos é valor null. Então, olha só, declaramos, tá aí, funcionou. A gente consegue fazer essa estrutura. É maluquice? É maluquice sim, mas dá para a gente fazer um negócio desse. E aí tem várias propostas de exercício que eu passo para vocês que dá para montar isso daqui. Vamos dar uma olhadinha na lista de matrizes, só para a gente ver como que é. A lista de matrizes, ela envolve algumas coisas bem legais. Só para ver, aqui é um exemplo do exercício que eu falei, de matrizes que tem número de colunas diferentes para suas linhas, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas, então, olha lá, quantidade 4, ele gerou um vetor, e aí eu estou fazendo de 1 até o tamanho dele, né? Estou pegando lá 3, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 7. Depois aqui, se eu não estou enganado, isso aqui é a sequência de Fibonacci? Eu acho que é. 3, 5, 7, 11. Ou dos primos? Cadê? Fibonacci. Não é primo. É primo. Fibonacci seria diferente, sim. Sequência de primos, Só que aqui eu coloquei o 1. 1 não é considerado primo, tá bom? Aqui eu errei, desculpa. Atualizarei e colocarei aí a versão nova. Perdão. 1 não é considerado primo.
Mas são os números primos, né, que estão aqui. Aí eu quero 3 números primos, ele gera os 3 números primos. Eu quero 5 números primos, 5 números primos. Quero um número primo, um número primo. 6 números primos, 6 números primos aqui. E aí você joga isso aqui dentro dessa matriz, eu chamo de não quadrática, né, porque ela não tem a mesma quantidade de colunas para todas as suas linhas. Mas é aí a possibilidade. Vamos ver aqui a lista. A lista de matrizes, ela é bem legal. Eu gosto muito das possibilidades, e vocês podem ver que tem bastante exercício de prova, que eu coloco umas invenções bem legais de matriz. É desafio, eu gosto, não estou falando por maldade, não quero sacanear ninguém. É um gosto muito particular meu, que eu me divirto fazendo isso. E eu gosto desses desafios. Aqui tem o inicial, né? Escrever um programa em Java para ler uma matriz A de 4 linhas por 5 colunas. Então, a nossa matriz aqui, ela tem 4 linhas e 5 colunas. Se você for ver, eu não deveria ter fechado, né? Lerdo. Quero fechar isso aqui. Eu vou só criar a matriz de 4 linhas por 5 colunas. Então, posso fazer isso daqui. Aí, essa declaração daqui eu vou só recortar para a gente ver. Compilou, executou. Olha lá, ela tem 1, 2, 3, 4 linhas. E 1, 2, 3, 4, 5 colunas. É mais ou menos essa sequência mesmo, né? A gente declarou uma matriz 4, 5, e aí a gente vai inserir os valores que são pedidos aqui, né? Inserir números, só ir digitando. E aí, o que muda em uma matriz com relação a um vetor, né? Quando eu estou falando de matrizes, eu tenho mais de uma dimensão. Se eu tenho mais de uma dimensão, eu tenho que colocar um vetor, um laço, né? Um laço pode ser um for, um while, o que você quiser utilizar. Eu costumo usar for. Você vai colocar um laço para cada uma das dimensões. Então, quando a gente criou o nosso primeiro exemplo do exercício da lista 8, que era para fazer um vetor, a gente utilizava um laço. Aqui eu vou utilizar 2. É essa a diferença. Então, isso daqui é o que muda. Então, se eu pegar esse exercício daqui para resolver, ele vai ser assim. Deixa eu só desfazer esse cara aqui, para ele ficar o exemplo para vocês. Vou fazer um novo aqui. Arquivo salvar como. Chamar de lista 9, exercício 01. Vou salvar ele aqui dentro das listas. Vamos fazer esse aqui. Exercício 9, lista 9, exercício 1. Copiar esse cara e a gente vai fazer aqui, ó. Tá lá. Ela vai ser uma matriz A que vai ter 4 linhas e 5 colunas. Beleza, então a gente vai declarar aqui, não é mais notas, a gente vai chamar ele de A. A mesma coisa, eu esqueci de falar, você pode fazer essa referência, né? Int, abre, fecha colchetes e o nome da variável. Também pode ser feito dessa forma aí. Então, a gente vai ter 4 linhas e 5 colunas. É sempre linha, depois coluna. Então, foi feita aí a declaração de 4 linhas por 5 colunas. E a gente vai começar agora a fazer o nosso processo de ler. Então, a gente vai criar aqui a nossa variável para ler. Eu vou chamar aqui de linha, só para ficar mais significativo, né? Linha. Olha lá, a gente vai até o nome da nossa matriz, que se chama A. A mesma coisa agora a gente vai fazer, só que eu vou chamar isso aqui de colunas. Coluna, coluna. E aí a gente vai ter uma referência linha, coluna. E aqui eu vou contar para cada linha. Preciso fazer isso? Não. Eu poderia colocar aqui menor igual a 3 ou menor que 4. E aqui eu poderia colocar menor igual a 4 ou menor que 5, né, que foi a quantidade de linhas. Estou deixando as referências para vocês já irem se acostumando com essa referência, né? Então a gente tem coluna e a gente tem linha. Beleza, eu quero ler isso daqui agora, né? Então eu quero ler esse valor. Vou colocar aqui a mensagem. Entre com um número
e a gente vai ter esse cara daqui, e a gente vai criar um scanner para isso, leia.nextInt. Vou importar o meu scanner, import java.util.scanner. Vou criar o meu scanner leia igual a new scanner system.in, da entrada do sistema. Beleza, agora eu já posso usar ele aqui bonitinho. Então aqui eu vou ler o A, né, que é a minha matriz, nas referências linha e coluna. Posso fazer isso. Aqui está faltando que é A também, né? Na linha, e a gente vai ler. Belezinha. E olha só que legal, fiz essa leitura. E agora a gente pode trabalhar a parte da impressão. Quero imprimir isso daqui. A gente vai precisar, né, depois de uma estrutura de dois laços para cada vez que a gente for iterar, e não mais um só, né? Dois laços alinhados. Então, é uma coisa bem interessante. Fizemos novamente o laço e agora eu quero imprimir. Eu vou colocar aqui só para a gente ver. Matriz A, e a gente vai imprimir a matriz A aqui bonitinho. Então, esse cara aqui eu já vou dar um LN, a gente vai imprimir aqui para pular de linha, para ficar mais organizado, tira linhas que estão sobrando. Beleza, tá aí, ó. A gente leu e a gente imprimiu. Vamos ver se deu certo. Compilou, belezinha, executou. Eu vou colocar lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha lá a nossa matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ela tem 1, 2, 3, 4 linhas e cada uma das suas linhas tem 5 elementos. Perfeitinho aí, a gente fecha o dia de hoje com essa possibilidade aí de entrar com dados na matriz. Novamente insisto e repito que a gente ainda vai ter mais algumas coisas, a gente vai ver matriz de 3 dimensões para a gente ver como que faz, né, na próxima aula. Mas eu já passei, então, nessas duas aulas, primeira, vetores, depois matrizes. E aí a gente já tem exercícios, e aí vocês podem fazer, estudar, não tem problema nenhum. Eu vou ficar para as próximas aulas só devendo fazer uma matriz tridimensional ou uma quadridimensional, e do resto eu gostaria muito que vocês tivessem dúvidas, tentassem fazer, e as dúvidas vocês utilizassem o tempo de aula para a gente resolver exercícios. Ou vocês me mandam um exercício e eu tento te ajudar corrigindo, ou vocês compartilham e a gente vai fazendo, aí a gente vai fazendo nesse formato, para a gente poder resolver aí a maior quantidade de exercícios juntos, tirando dúvidas, tá bom? É isso daí, pessoal. Desejo para vocês tudo de bom. Abraço.